Nosso tópico agora é sobre homogeneidade e preenchimento de falhas. Qual é o ponto? O ponto é que as séries temporais, elas podem ter falha. Que é a falha? O observador não foi durante o dia fazer uma medida e com isso você não tem o registro daquele dia. Ou o equipamento quebrou e você não tem o registro. Então isso é uma falha. Ou então, como aconteceu já também aqui no Brasil, o governo não investiu na manutenção desses equipamentos em campo. E com isso você teve descontinuidade de mais de um ano. Tá certo? 1991 foi um ano onde isso aconteceu. Então, essas falhas a gente precisa tratá-las. O que fazer com essas falhas a gente vai discutir agora. Outro ponto que também vai acontecer é que a gente pode ter mudanças de uso do solo, tá certo? Mudanças, inclusive, em algum regime climático, porque você tem aí processo, às vezes, de urbanização, onde as cidades crescem, com isso você vai mudar a vizinhança, inclusive, do posto, vai se tornar mais quente, e isso pode gerar aí também uma inconsistência na série. Então, outra análise que nós temos que fazer, além dessa análise de falhas, é identificar também problemas de homogeneidade dos dados, né, que também pode representar uma mudança, às vezes, de um equipamento que vai gerar algum tipo de viés na informação dos dados. Então, a análise de homogeneidade e a análise de falha é o nosso objeto de estudo agora. Então, a gente vai ver agora, basicamente, o seguinte, nesse nosso objeto de estudo. Vamos identificar primeiro detecção de erros grosseiros e pontos atípicos, né, que isso significa que mesmo o observador indo a campo e tomando nota errado, ou você teve um problema num sensor em que ele registrou equivocadamente o dado, então você vai ter que ter algumas metodologias estatísticas para poder fazer a identificação desses pontos atípicos ou erros grosseiros. Então a gente pode fazer uma inspeção visual, que é uma técnica muito utilizada, e além dessa técnica de inspeção visual, a gente pode identificar uma equação, onde a gente vai identificar quais são os pontos que podem ser outliers, ou seja, são pontos que estariam fora do valor esperado. Esses outliers podem ser pontos de erro grosseiro ou então um ponto atípico. Então a gente vai pegar esses outliers, esses pontos atípicos, e ver se aquele dado se realizou mesmo ou se teve algum erro de transcrição ou um erro de observação. A equação que vocês estão vendo em tela é uma equação que mostra para vocês como é que a gente obtém esses valores desses outliers. Quem tiver no intervalo aí de confiança, né, que a gente colocou, eles são considerados como valores típicos, e os atípicos, que vão ficar sendo maiores do que o que vocês estão observando aí, essa faixa, eles vão ter que ter inspeção para identificar se eles pertencem ou não pertencem, foram erro ou aconteceu aquela observação de fato, aquele evento de fato aconteceu. Então a gente vai fazer essa detecção de falhas. Uma outra metodologia que a gente vai abordar é exatamente o que a gente chama de homogeneidade. Então o que é que trata essa homogeneidade? Essa homogeneidade ela vai tratar de identificar se houve mudanças na série temporal. Então a gente vai trabalhar esse processo de homogeneidade e uma das técnicas que a gente vai utilizar é o que a gente chama de diagrama de duplas massas. Você vai pegar e vai plotar o total de precipitação ocorrida no posto em que você está querendo fazer a análise contra o total de precipitação de alguns postos na vizinhança, né, que tem homogeneidade espacial com esse que a gente está analisando. E aí a gente vai identificar se há algum tipo de mudança na reta, tá certo? Se você tem uma reta entre esse conjunto de pontos que a gente tem, precipitação total acumulada num posto e a precipitação acumulada dos postos circunvizinhos, se isso vai dar uma reta, então o posto é considerado como homogêneo. Se há uma mudança não é mais uma reta, você vai ter retas ou segmentos de reta que vão estar se diferenciando, como vocês estão observando aí na tela. Se acontece essa diferenciação, a gente vai dizer que o posto ele não tem homogeneidade.
Então, com isso, a gente vai ter que depois, se ele não tem um posto que tem homogeneidade, a gente depois vai ter que fazer algum tipo de tratamento nesse posto. A terceira observação que eu tenho para fazer para vocês é exatamente quando acontecem as falhas, como é que a gente faz o preenchimento dessas falhas. Existem diferentes técnicas para fazer o preenchimento de falha, né? Mas o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que a gente não faz preenchimento de falha de chuva na escala diária, porque a chuva na escala diária tem uma variabilidade espacial muito grande. E você utilizar postos circunvizinhos para inferir o que vai acontecer num determinado posto não é uma metodologia muito boa. Na realidade, a gente faz preenchimento de falhas na escala mensal ou anual. Ou seja, se eu quiser saber o total de chuva em um posto durante o mês, eu posso usar os postos circunvizinhos para poder fazer esse preenchimento. Ou, se eu quiser saber o total de chuva em um determinado ano em um posto, e esse posto houve uma falha, eu tenho condição também de utilizar os postos circunvizinhos para fazer esse preenchimento de falha. Não fazemos preenchimento de falha diário. Quando eu quero calcular a chuva média diária numa bacia hidrográfica, eu posso até fazer um Thyssen diário e com isso calcular o total de chuva, tirando os postos que tiveram falha quando eu faço essa estimativa dessa média diária. Mas o preenchimento de falha mensal ou anual. Então tem várias técnicas que a gente pode utilizar para fazer o preenchimento de falha. Tem o método da ponderação regional, tem um método da regressão linear, o método da regressão linear com peso R e o método do vetor regional. Tá certo? Então são diferentes métodos que a gente vai poder aplicar para poder fazer o cálculo estimativo, né, de um dado ano ou de um dado mês em que não houve observação e que você precisa fazer esse preenchimento. Então a gente vai ver cada um desses métodos em sala de aula, onde a gente vai fazer uma análise mais detalhada de como é que se calcula isso. O método, por exemplo, para a gente poder ter uma noção mais geral, o método da ponderação regional, você vai identificar os 3 postos mais próximos daquele em que você quer fazer o preenchimento e vai fazer uma média ponderada da precipitação nesses postos para fazer o preenchimento, utilizando a fórmula que vocês estão vendo aqui agora na tela. Tá certo? Então você vai ter a precipitação do posto de interesse, Px, vai ser igual a 1/3, né, de abre parênteses, a precipitação dividida pela precipitação média no posto, né, mais a precipitação dividida pela precipitação média no outro posto e assim sucessivamente, né, e aí você faz a multiplicação pela precipitação média no posto de interesse. Então, com isso a gente tem condição de ter uma estimativa da precipitação naquele ponto. Outro método que a gente tem é a regressão linear. Você pega os anos em que você tem informação comum entre o posto de interesse e os demais postos regionais, faz uma regressão, com isso você calcula uma equação, que é a regressão linear, e aí você vai fazer o preenchimento utilizando essa curva de regressão. Então são algumas metodologias que a gente usa para poder fazer o preenchimento de falha, tá certo? De um dado posto. Com isso, nós discutimos aqui e identificamos como é que a gente identifica quais são os pontos atípicos, né, que são pontos que a gente precisa ter o maior cuidado e observar se aqueles pontos aconteceram, porque eles podem ser erros grosseiros. Identificamos como é que a gente faz o preenchimento de falhas, como é que a gente calcula aí e identifica a homogeneidade dessas séries temporais. Esse é um tema importante porque faz parte do que a gente pode chamar de tratamento de dados inicial, para que em seguida a gente possa fazer as estatísticas e as avaliações que são requeridas para a nossa avaliação de risco.